Olá, estamos vivendo mais e melhor. Este é o assunto de hoje do programa 50 Mais com Miriam Rosa. Como aumentar a qualidade de vida, prevenindo e tratando as principais doenças neurodegenerativas que acometem as pessoas mais velhas. O brasileiro está vivendo mais. Só para se ter uma ideia, em 1940, a expectativa de vida era de 45 anos e 5 meses. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a estimativa atual é de 76 anos e meio, ou seja, a esperança de vida aumentou 31 anos em 8 décadas. Mas a longevidade é também fonte de novos desafios na área da saúde. O neurologista Rodrigo Ramos, diretor clínico do Hospital do Coração de Balneário Camboriú, chama atenção para o fato do envelhecimento acarretar mudanças inevitáveis no organismo e, por isso, é natural que algumas doenças se manifestem nessa etapa da vida. Qual é a principal doença número 1 no ranking de doenças neurodegenerativas que acometem principalmente o público acima dos 50 anos? Bem, a doença mais frequente, não só no Brasil como no mundo, é o acidente vascular cerebral, seguido das síndromes cognitivas dos quadros demenciais. O AVC, nós dividimos ele em dois tipos de AVCs de forma clássica, que é o AVC isquêmico, que é a grande maioria dos casos, e os AVCs hemorrágicos. No AVC isquêmico, uma artéria ou mais artérias podem ser obstruídas no cérebro, seja por placas de colesterol, seja por coágulos provenientes do coração. Além disso, há outras causas de AVC também, não só ligadas à questão de aterosclerose, ao diabetes, que leva ao risco também dos quadros de aumento de colesterol, triglicerídeos, a própria obesidade e outros fatores de risco que temos também, como os clássicos, o tabagismo, bebida alcoólica e alimentação desregrada são causas mais frequentes do acidente vascular cerebral. No AVC hemorrágico, em torno de 10 a 20% dos casos, aí é uma artéria que rompeu no cérebro. Isso pode ocorrer por uma isquemia prévia, que tem entupido a artéria e o aumento da pressão fez aquela artéria romper-se, fazendo o hematoma, ou por uma hemorragia espontânea, seja consequência de hipertensão arterial, seja consequências de algum aneurisma cerebral, seja por más formações arteriovenosas cerebrais, que são quadros já menos frequentes. Bom, além do alto índice de óbitos, também ela pode deixar sequelas graves, né? O índice principal do óbito se dá principalmente pelas sequelas. A pessoa com AVC, ela tem uma chance de chegar rápido, num tempo médio de 4 horas e meia, até um local adequado, um hospital que tenha uma equipe de neurologia ou neurocirurgia, com todo o equipamento necessário, principalmente o tomógrafo é o principal nesse caso, há a possibilidade de uma medicação chamada trombolítico, onde nós temos uma grande chance de, em poucas horas, poder reverter completamente o déficit neurológico, seja a fala, seja a perda de força do braço ou da perna, ou qual déficit neurológico o paciente apresente. Mesmo assim, também temos técnicas endovasculares, através de cateterismos, de angiografias, onde nós conseguimos, inclusive, resgatar o trombo que está entupindo a artéria, em casos mais específicos. Isso, lógico, em tratamentos realizados nas primeiras 4 horas e meia até 6 horas. E alguns protocolos falam até 9 horas. Mas, independente disso, a pessoa que tem o déficit neurológico agudo deve ser encaminhada ao pronto atendimento mais adequado para a situação, onde se passou desse período ideal para o tratamento trombolítico, também temos o tratamento conservador com hiperidratação, com antiagregantes plaquetários, com anticoagulantes e encaminhar a investigação precoce para ver qual foi a causa do AVC para evitar novos eventos. Quais são os sintomas principais? Olha, o AVC ele é um déficit neurológico agudo. Qual dos déficits neurológicos agudos? Porque tudo está no cérebro.
A vida sua é representada no seu corpo, no seu cérebro. Seja a questão de visão, de braço, de perna, de fala, de deglutição, enfim, tudo que você pensar tem algo no teu cérebro que é responsável por aquela função. Então, o déficit de fala, a pessoa não conseguir expressar em voz o que quer dizer, trocar palavras, ou até falar com fluência, mas que o que ela fala não tem a ver com o contexto, já chama atenção para um déficit neurológico agudo, que pode até ser um AVC. Além disso, nós temos a questão de perda de sensibilidade ou força na face, braços ou pernas. Popularmente é que falam quando entorta a boca. Né? A pessoa pode ter perda de metade da visão, o que nós chamamos de hemianopsia. Ela perde a percepção da visão de toda metade do hemicampo, seja direito ou esquerdo, porque a luz passa pelo olho e ela é representada no cérebro. E se houver uma lesão nessa área do lobo occipital, a pessoa vai perder a capacidade de enxergar da linha média para o lado contralateral. Tem como prevenir? O AVC é uma prevenção básica. A gente fala sempre em qualidade de vida. O risco de ter AVC é inerente não só à idade, ao avanço da idade, mas também quanto a seus hábitos e fatores genéticos que podem também aumentar os riscos. A prevenção se dá primeiro numa alimentação adequada, e aí todo mundo sabe o que é errado comer, mas é possível a gente sempre lembrar que frutas, saladas são saudáveis, que não deve ter excesso de carnes e gorduras, principalmente evitar frituras, né? E cuidado com o excesso de massas, e cuidado nos temperos, no excesso de sal. A prevenção ela se faz também pela atividade física. A atividade física faz com que o sangue circule, o rim filtre mais, o fígado faça o seu trabalho e, com isso, a gente consiga queimar nossas energias, evitando que elas se acumulem em formas de placas de gordura. Além disso, temos os exames preventivos, onde nós somos muito acostumados com a prevenção cardíaca, desde os anos 50, com o Dr. Zerbini, que fez as primeiras cirurgias cardíacas lá em São Paulo. Mas aí era mais fácil. Dói o peito, faltou o ar, vou morrer. O pessoal corre para o hospital. O AVC, em geral, não dói. A pessoa pode perder a capacidade só de falar, a pessoa pode ter uma perda de força ou sensibilidade do braço da perna e nem sempre ela vai ter consciência dessa deficiência. Então, é muito importante que quem está ao lado detecte os sinais do risco de AVC para encaminhar essa pessoa ao atendimento necessário. Nós temos duas escalas básicas, uma escala pré-hospitalar, que ela foi feita para a população leiga, onde nós temos 3 pontos nessa escala, que é ver a simetria dos lábios. O que a gente faz? Pede para a pessoa sorrir. Se os lábios estão simétricos, ótimo. Se um lado tem uma simetria, um lado mexe menos que o outro, e ela não tinha nenhuma lesão prévia, pode ser o princípio de AVC. O segundo ponto, nós pedimos para a pessoa erguer seus braços e observar por 10 segundos. Se por acaso um dos braços ao longo dos 10 segundos perde a capacidade de ficar firme e cede à gravidade, é mais um ponto. E o terceiro ponto nessa escala pré-hospitalar é através da fala. A gente pede para a pessoa falar. Uma frase que pode ser usada, classicamente foi usada no início, é o céu é azul. Eu já proponho outra palavra, diga, a vida é bela. Você vai ver o pronunciar da fala da pessoa, se ela não está trocando sílabas, trocando a fonação, onde poderia ser um sinal de um AVC. Outro terror do público mais velho é o Alzheimer e também o parkinsonismo. Isso procede? Tem muito caso? Sim, essas são doenças inerentes ao avanço da idade, onde a pessoa pode ter fatores genéticos que predisponham a isso, mas não é por ter
um fator genético que predispõe que a pessoa vá necessariamente desenvolver em vida esses sintomas. Então, não vejo de grande valor exames genéticos para isso, porque muita gente pode se apavorar e ter atitudes não adequadas com medo. Sofrer por antecedência? Exatamente. O Alzheimer é um quadro neurodegenerativo que pode afetar geralmente acima de 50 a 60 anos de idade, os primeiros sintomas, e lá pelos 70, 80 anos isso geralmente fica mais evidente. E aí o tratamento precoce, a investigação precoce, seja por exames de sangue, exames cardiológicos, por ressonância magnética, por Doppler transcraniano, são métodos muito úteis para a gente fazer o diagnóstico precoce e o tratamento preventivo, aumentando o tempo e o tempo de qualidade de vida do indivíduo, diminuindo os riscos que ele tem de fazer um quadro mais grave muitas vezes. Tá, e o Parkinson, como é que se detecta? Que tipo de prevenção é possível fazer? Enquanto na doença de Alzheimer, a característica vem pela diminuição ou a perda de produção de certos neuropeptídeos e acetilcolina, a doença de Parkinson é caracterizada pela baixa produção de dopamina. Existem classicamente 3 tipos de Parkinson: o Parkinson tremuloso, o Parkinson rígido e o Parkinson sensitivo, ou uma mistura dos 3. O Parkinson ele é caracterizado pela lentificação dos movimentos, chamada bradicinesia. A pessoa começa, geralmente, muitos anos antes de ficar evidente a lentificação dos movimentos, a pessoa já pode até apresentar alterações do olfato ou do paladar, com a diminuição do olfato ou do paladar. Ela pode apresentar a chamada micrografia, ela vai ter uma dificuldade de escrever e a letra vai ficando feia. E alguns casos estão precedidos também por distúrbios do sono. Mas sempre lembrando que nascendo das pernas irrequietas não quer dizer que vai evoluir para Parkinson, mas as duas são uma deficiência de dopamina. Parkinson também não tem cura, né? Assim como Alzheimer. Nós falamos em controle, em tentativa de resgatar o melhor possível a qualidade de vida. Tá? A prevenção, nós já falamos sobre ela. E tem um momento de iniciar remédios específicos para cada situação. Tá? Com esses remédios, nós vamos repor os neurotransmissores que estão em deficiência no cérebro do indivíduo. Com isso, a gente consegue fazer com que ele tenha uma menor dificuldade para se mexer, para se vestir, para tomar banho, para se alimentar. Geralmente, no Parkinson clássico, a demência ela é mais lenta, mais demorada, mas nos parkinsonismos, que são doenças semelhantes ao Parkinson, pela lentificação dos movimentos, pela diminuição da mímica facial, pela rigidez com ou sem tremor, os parkinsonismos já demenciam mais rápido e são quadros bem mais difíceis de controlar. Nós temos tratamentos de neuromodulação cerebral, seja invasiva ou não invasiva. A neuromodulação cerebral invasiva é a colocação de um marca-passo no cérebro, ou chips no cérebro, que tem um resultado muito interessante, podendo melhorar a qualidade de vida da pessoa em até 5 anos ou mais, às vezes. Já na neuromodulação não invasiva, tem estudos preliminares que estão demonstrando uma muito interessante melhora da função cerebral da pessoa através desse tratamento chamado TDCS. No próximo bloco, a gente continua a nossa conversa com o neurologista Dr. Rodrigo Ramos, dessa vez falando sobre depressão e também a perda de memória. Não saia daí. A gente volta nesse bloco novamente com o Dr. Rodrigo Ramos, que é neurologista aqui de Balneário Camboriú, falando agora sobre depressão, que nesses tempos de pandemia está mais acentuada. Como é que está esse quadro?
o senhor aqui atendendo no hospital, como é que o senhor percebe o crescente quadro de pessoas que estejam com depressão? A depressão sempre foi uma doença de alta prevalência, de alta incidência, e este ano realmente as pessoas estão inseguras, estão com medo. Houve todas essas situações difíceis de desinformações, de alegações não científicas, e o tal do fica em casa e ficou quase como morrer em casa, foi algo extremamente preocupante. Eu ainda atendo pessoas que me relatam que pela primeira vez no mês de dezembro estão saindo de casa desde março e andam com luvas, estando plastificadas, e evidente o medo e o sentimento depressivo que elas apresentam. A irritabilidade, a dificuldade de paciência, a resiliência da população realmente está num ponto que me parece um ponto crítico no sentido de uma estabilidade de um inconsciente coletivo tranquilo que nós não estamos tendo. A depressão ela é muito estudada e os trabalhos baseados nas monoaminas desde a década de 60 e 70, na realidade, eles evoluíram muito na questão das moléculas, mas até hoje nós temos ainda uma situação que apenas 1/3 dos pacientes respondem à medicação. 2/3 dos pacientes necessitam, no mínimo, do apoio da psicoterapia, do psicólogo, e tem pacientes que são muito refratários ao tratamento. E, para isso, existem outros protocolos, com o uso de medicações a nível hospitalar, que tem tido um resultado muito interessante. Porém, no atual momento, o sistema de saúde ainda está voltado para a situação da pandemia e me preocupa muito quando é que nós vamos voltar ao normal, porque me parece que tem mais pessoas que morreram de AVC por não ir ao hospital, ou por sequelas que o AVC deixou por não ir ao hospital, do que de Covid, se forem dados do registro geral. Geralmente, o tratamento para a depressão é continuado, né? Sim, é um tratamento que tem que ser levado muito a sério. Existem fatores anatômicos objetivos no cérebro. Toda a parte de sentimentos positivos ou negativos são baseados nos nossos lobos frontais. Lógico, tem outras estruturas relacionadas à amígdala, o hipocampo, tem outras estruturas relacionadas a isso, mas a estimulação ou a atenuação de certas áreas do cérebro, que podem ser geneticamente determinadas, elas condicionam o fator depressivo. E ou a pessoa que tem a necessidade de ter que tomar um remédio por longo tempo, ou aquela pessoa que até, muitas vezes, através da psicoterapia, que é fundamental, consiga encontrar onde é que está os seus clichês dos problemas do passado e resolver a sua vida de forma a ter uma vida, talvez, sem medicamentos. E os remédios, tanto para a depressão quanto para o sono, eles afetam também a memória? Me parece que é mais de uma forma indireta. Houve alguns trabalhos falando do risco de clonazepam levar à demência, mas quem dorme mal, quem não dorme bem, ele pode ter vários problemas, principalmente em relação à apneia do sono ou a uma falta de uma oxigenação, de uma respiração adequada durante o sono, onde pode aumentar o estresse oxidativo e, com isso, a pessoa tem um risco maior de uma neurodegeneração mais precoce. Mas as pessoas não percebem que o sono tem doença. Não é uma coisa popularmente colocada. Temos a apneia do sono, síndrome das pernas irrequietas, síndrome dos movimentos periódicos do sono. Existem pessoas que têm epilepsia só com crises noturnas. Existem pessoas que fazem arritmia cardíaca durante o sono e não sabem. Por isso é muito importante a investigação adequada e precoce para ver quem precisa tomar remédio. Não se deve tomar remédio só porque acha bonito, de jeito nenhum.
E as medicações elas têm funções específicas. E um remédio para João não serve para Pedro. Não é o mesmo problema necessariamente. A obesidade é um fator de risco, né? Porque o peso do abdômen sob o movimento do diafragma pode atrapalhar. Mas tem pessoas que têm apneia do sono por refluxo. Ela deita, tem refluxo e vai atrapalhando as vias aéreas. Tem pessoas mesmo magras, mas que a própria anatomia pode fazer que a base da língua caia sobre a traqueia e isso obstrua o sono. Há pessoas que já nascem com o diâmetro menor da orofaringe, da nasofaringe, dificultando o seu sono. Por isso é muito importante a investigação, tanto neurológica quanto do otorrinolaringologista e do pneumologista nesses casos. Bom, um dos problemas que costumam aparecer depois dos 50 é a perda de memória, lapso, falta de memória. Por que isso acontece? São quadros neurodegenerativos progressivos que isso vem com a nossa experiência de vida, com a nossa idade. Lógico, ninguém é obrigado a lembrar de tudo. Mas quando esses lapsos de memória começam a prejudicar a qualidade de vida da pessoa ou lhe dar problemas, isso é um sinal de alerta. O principal ponto da memória imediata e recente é o hipocampo cerebral. E se ocorre uma degeneração do hipocampo cerebral, a pessoa começa a ter perda dessa memória imediata ou recente. Mas há outras formas de perda de memória, seja procedural, nominativa, tem várias outras formas de se perder memória pelo tempo de evolução. Mas nós podemos também tratar isso, seja de uma forma não medicamentosa, que inclui atividade física, jogos, quebra-cabeça, artesanato, pintura, o que gostar de fazer. E tem as formas medicamentosas também, onde tem medicações que são usadas para tentar aumentar a neuroproteção cerebral, retardando os sintomas de maior perda de memória, ou quando isso já é um transtorno cognitivo leve para moderado, aí nós já temos que pensar em outros padrões de medicações para uso contínuo. A partir de quando a gente precisa se preocupar com a falta de memória frequente? Isso vai muito da qualidade de vida de cada um, do estilo de vida de cada um. A partir do momento que os familiares, que amigos começam a chamar a atenção, a pessoa deve prestar nota naquilo para ver se é real mesmo, que muitos que têm perda de memória não percebem que esqueceram. E aí o grupo familiar, o grupo social é que vai ajudar a alertar o indivíduo para ele buscar o atendimento e investigação adequada. Sobre a memória, não tem como escapar dessa deficiência com o passar dos anos? Ou todo mundo vai ficar com essa deficiência um dia? Isso faz parte da vida, da evolução da vida. Como já falamos antes, o que podemos fazer é a prevenção para aumentar nosso tempo de qualidade de vida. A perda de memória, muitas vezes, ela é acelerada. Tem casos das pessoas que, em questão de meses a 2, 3 anos, terem uma deficiência severa de memória e ficarem incapazes para exercer seus atos do dia a dia. A maior parte dos casos, esses processos são mais prolongados, de 10 a 20 anos. Mas existe algum tipo de suplementação que possa, digamos assim, retardar isso? Tem coisas bem básicas. Por exemplo, a deficiência de vitamina B12. Isso muitas vezes é ocasionado por uma gastrite crônica. Gastrite crônica não dói. E a pessoa não sabe que tem gastrite, por isso está perdendo memória por falta de vitamina B12. Com exames, consegue diagnosticar facilmente isso e fazer a reposição com controle melhor do quadro. A vitamina D é extremamente importante, seja para a nossa imunidade, seja para a coagulação, seja até para a atividade neuronal. A vitamina D é essencial. Sem vitamina D, nós não absorvemos cálcio do tubo digestivo, seja comprimido, seja comida. E com isso começam as osteoporoses e há vários outros danos que vão se acumulando com o tempo.
A questão nutricional, ela é muito importante ser observada, porque muitas vezes a pessoa, depois de uma certa idade, já não se alimenta adequadamente. Hoje não é tão frequente, mas há 20, 30 anos atrás, o grande problema do idoso era a dentição. Eles não tinham dente para mastigar, com isso não tinham uma alimentação adequada, com isso faziam déficits vitamínicos, levando a uma acentuação dos quadros de perda de memória. A memória tem que ser treinada, como tudo que não é treinado atrofia. Então, a pessoa mantendo suas atividades físicas, mantendo atividades coletivas, seja dança, seja palavras cruzadas, seja um quebra-cabeça, mas que tenha uma ocupação na sua mente, ela tem uma chance melhor de mais tempo de qualidade de vida. Um problema que nós percebemos muito evidente é que quando a pessoa está chegando nos seus 50, 60 anos de idade, nessa média, boa parte está se aposentando e não tem um plano B. E aí, a falta de ocupação diária, a falta de se sentir importante, porque o trabalho nos dá importância, nos dá valor, nos faz ser importante onde estamos, e a pessoa se aposenta e começa a perder essas referências. Isso pode acentuar deficiências cognitivas. Então, fazer o plano B é muito importante para manter a sua qualidade de vida. Doutor Rodrigo, muito obrigada pela sua participação. E o programa 50 Mais com Miriam Rosa fica por aqui. A gente se vê na próxima semana.